Por isso eu quero convidar você, mesmo assentado, a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Quero fazer a exposição desse texto, dos versos de 1 a 18. Salmo 139. Vamos orar. A Deus, nós te rendemos graças nessa noite, pela alegria de estarmos falando contigo, pela alegria que o Senhor nos concede, estarmos debruçando, Senhor, sobre a Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Prepare as nossas mentes, para que, Senhor, venhamos a compreender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, para que o Senhor, a cada dia mais, seja glorificado em nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, é dito que Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. Eu concordo com isso. Mas a teologia nos ensina, mesmo de forma limitada, ela descreve, ela define Deus por meio das suas qualidades ou dos seus atributos. A teologia chama de categorias dos atributos divinos, que são atributos naturais, atributos morais, atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos naturais de Deus envolvem a sua essência, exemplo, eternidade, imutabilidade. Os atributos morais de Deus envolvem sua vontade, exemplo, santidade, justiça. Agora, os atributos incomunicáveis de Deus e os atributos comunicáveis de Deus é algo que também precisa ser destacado. Os atributos incomunicáveis de Deus são atributos que só pertencem a Ele. Ele não comunicou, Ele não compartilhou com os homens. Os atributos comunicáveis de Deus são atributos que Ele compartilhou, que Ele comunicou com os homens. E é sobre isso, meus irmãos, que nós vamos falar nesta noite. O Salmo 139, ele foi escrito por Davi, quando Davi era perseguido injustamente por seus inimigos, como diz os versos 19 e 20. Razão pela qual nos parece que Davi estava em fuga, buscando lugares distantes para se esconder, como diz os versos 7 a 10. Diante da injustiça que o levou à fuga, ele recorre a Deus para que seja o juiz da questão e puna seus perseguidores. Longe de ser um clamor de desesperança, a confiança de Davi, a despeito da sua condição tremendamente adversa, vinha do fato de saber que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, Davi neste salmo, ele ora os atributos de Deus. E o primeiro atributo de Deus que Davi destaca aqui é a sua onisciência. Ou seja, o Deus que tudo conhece. Veja o que diz aí os versos de 1 a 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir.
Percebam, meus irmãos, que Davi recorre ao conhecimento que Deus tem daquilo que é oculto aos homens, como diz aí no verso 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece você, e conhece você muito mais do que você conhece você mesmo. Ele penetra no mais profundo do teu ser. Ele conhece você bastante, meu irmão e irmã. E é interessante também que a sequência dos versos mostra que Davi não se refere apenas a Deus saber quem Ele é, mas a tudo aquilo que Ele fazia e que estava ligado à sua existência, como diz os versos 2 a 6. No versículo 2, o texto diz, Davi está dizendo que Deus conhece todas as nossas atividades. Olha o que diz aí o versículo 2: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. E no verso 3, Davi diz, esquadrinha o meu andar. E aqui é interessante, meus irmãos, porque a ideia aqui, ensinada por Davi no texto hebraico, se refere a algo de avaliação de Deus. É como Davi estivesse dizendo para Deus, Senhor, venha me avaliar. Venha me avaliar, Senhor, porque o Senhor me conhece de maneira profunda. Tem sido assim as nossas orações. Quando nós paramos para buscar a presença de Deus, tem sido assim as nossas orações, Senhor, venha avaliar o meu comportamento. Venha avaliar, Senhor, como eu tenho andado na Tua presença. Será que as minhas atividades têm sido para louvar e adorar o Teu santo nome? Senhor, venha me avaliar. É isso que Davi ele ensina aqui nesses versos. O início aqui, Davi está falando a respeito da onisciência de Deus. Deus conhece tudo, meu irmão e irmã. E isso é importante nós falarmos sobre os atributos de Deus, porque às vezes temos atitudes que parece que vamos conseguir esconder de Deus algo. Não há como esconder de Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe o que você está pensando agora, porque Ele é onisciente. Mas Davi, meus irmãos, ele não para aí. Ele apresenta para nós um segundo atributo. O atributo de Deus apresentado por Davi aqui no Salmo 139 é a sua onipresença. Ou seja, Deus está em toda parte. Veja o que diz aí os versos 7 a 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama do mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Percebam então o segundo atributo que Davi apresenta aqui. Davi apresenta para nós o atributo da onipresença de Deus. E aqui, meus irmãos, você precisa prestar bem atenção no que eu vou dizer aqui. Percebam que no versículo 8 do Salmo 139, aparece aí a palavra abismo. Essa palavra abismo em hebraico, ela tem pelo menos 3 significados. A palavra em hebraico é Sheol. Sheol pode ser mundo inferior, que é a designação do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Sheol pode ser cova,
lugar sem louvor a Deus. E Sheol pode ser inferno, lugar para onde os ímpios são enviados para o castigo. Pedro, que era judeu, traduziu essa palavra Sheol, abismo em hebraico, para o grego como Abaddon. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Quando aparece a palavra lá, abismo, a palavra grega que Pedro usa ali, é a palavra Abaddon. Abaddon significa inferno, abismo. Ou seja, Davi está dizendo aqui no versículo 8 do Salmo 139, se suba aos céus, chamai, a palavra céu aí em hebraico é chamai, se suba aos céus, se faço a minha cama no mais profundo Sheol, e aí pode ser inferno, abismo, cova, lá estás também. E aí você para refletir e pergunta, como assim, pastor? Como Deus está presente no inferno? A resposta, meu irmão, é: Deus está presente no inferno em forma de ira. O inferno é inferno por causa da ira de Deus sendo derramado naquele lugar. Então Davi está aqui ensinando o segundo atributo de Deus e mostrando aqui na sua palavra que não tem para onde esconder, aonde ele for, a presença de Deus está. Percebam também que 3 vezes nos versos 11 a 12 aparece a palavra trevas. E trevas aqui, meus irmãos, não é sinônimo de inferno. Trevas aqui significa ausência de luz. Olha o que diz aí o versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Perceba então como Davi fala aqui. Ou seja, todas essas perguntas retóricas que Davi faz nos versos 7 a 12, só tem uma resposta que nós vamos encontrar: lugar nenhum. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Você marcou uma viagem e vai para tal lugar, tenha certeza que o Senhor está lá. No momento que você orar e entrar na presença de Deus, Ele é poderoso para ouvir a sua oração e te responder. Esse é o Deus Todo-Poderoso que Davi apresenta aqui. Ele está apresentando aqui os atributos de Deus, e isso é importantíssimo, meu irmão, minha irmã, entendermos isso. Há muita confusão em nossos dias a respeito dos atributos de Deus. Há pessoas que acham, não, Deus não é tão poderoso assim. Se Ele fosse tão poderoso assim, por que Ele permitiu isso? Por que Ele permitiu aquilo? Ou como alguns dizem, quando passa por tragédia, aonde estava Deus que ouviu isso? Meu irmão, minha irmã, Deus está em todos os lugares. Todos os lugares Ele está presente. E como o texto aqui, dito por Davi, até mesmo no inferno, Ele está presente também. Mas lá, derramando a sua ira. O inferno por causa da ira de Deus. Mas Davi não para por aí. Davi apresenta para nós o terceiro e o último atributo de Deus, que é a sua onipotência. Deus que tudo pode. Vejam o que diz os versos 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mão. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Verso 17 diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Percebam, meus irmãos, que apesar de também tratar do conhecimento do Senhor, Davi coloca esses versos em perspectiva aquilo que Deus faz. O verso 13 diz: pois tu formaste o meu interior. O versículo 15 diz: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado. E o verso 16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Veja que interessante isso. Aqui é uma referência ao embrião. Com essa palavra, Davi está dizendo que a vida começa na concepção. Por isso, meus irmãos, que nós não podemos ser. A igreja cristã, ela não é a favor do aborto, porque a igreja entende que a vida começa na concepção. Depois Davi diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sabe o que Davi está dizendo? Antes de nascer, sua vida já tinha uma história completamente escrita por Deus. Davi até parece calvinista aqui. Porque nós, calvinistas, cremos que Deus já escreveu a história do homem, e não que o homem está escrevendo a sua história. Certa vez eu assisti um debate, onde um pastor dizia assim: não, Deus deu liberdade para o homem, então nós podemos arrancar a caneta das mãos de Deus e escrever a nossa história. Meu irmão, minha irmã, nos tornamos Deus. Podemos escrever a nossa história. Mas não é isso que Davi diz aqui. Ele diz: cada um deles escrito e determinado. Soberania de Deus na história do homem. É o que Davi ensina aqui. Ou seja, a exaltação do salmista em relação aos pensamentos de Deus, aos decretos divinos que guiavam sua vida e sabedoria do Senhor, só tinha sentido diante do poder ilimitado que Deus tem de fazer tudo que previamente planejou e determinou. É por isso que Davi diz aí no versículo 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi reconhece aqui o Deus do impossível. Não há como medir Deus. Ele reconhece que Ele é um ser limitado e Deus é todo poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos confiar nos atributos de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Nada acontece na sua vida por acaso. Nada. Tudo está debaixo do controle e dos desígnios de Deus. Davi louva a Deus.
texto aberto, ele disse, não, aconteceu uma tragédia, pegou Deus de surpresa, porque Deus não sabia que ia acontecer isso. Não, meu irmão, Deus está no controle de tudo, está presente em tudo, nada foge das suas mãos, nada foge do seu controle. Talvez você chegou aqui e mal iniciou o ano, você já está enfrentando duras batalhas, duras lutas. Mal iniciou o ano, você já está passando por algumas crises. Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, confie no Senhor, confie nos atributos de Deus, Ele está no controle. Se Ele está permitindo você passar por essa prova, há um propósito de Deus para a sua vida. Esse é o Deus todo-poderoso que Davi confia. Esse é o Deus todo-poderoso que Davi dedica toda a sua oração. Quais são, então, as lições que Davi deixa para nós aqui no Salmo 39? Em primeiro lugar, o Salmo 139, nos versos de 1 a 6, nos ensina que é impossível enganar ou passar despercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento de nossa vida, conhece os nossos pensamentos, Ele sabe mais sobre nós que nós mesmos. Em segundo lugar, o Salmo 139, versos 7 a 12, nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. É impossível. É por isso que Davi diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Aonde você for, meu irmão e irmã, tenha certeza disso, que o Deus Todo-Poderoso cuida de você, guarda você, observa você. Terceiro e última lição do Salmo 139. O Salmo 139, versos 13 a 18, nos ensina que é impossível de se esconder do Deus onipotente. Ele é poderoso para guardar a sua vida, para guardar a nossa vida. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele se manifestou ao mundo, Ele se revelou ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. O que era impossível para você, é possível para Deus, quando Ele chama mortos para a vida eterna, quando Ele dá vida para aqueles que estão mortos espiritualmente. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que um dia chamou você, e chamou você de uma maneira irresistível, falou de maneira profunda ao seu coração: venha caminhar comigo, venha viver para a minha glória, eu vou guardar você, e ainda prometeu a você: eu vou retornar para enxugar dos seus olhos todas as lágrimas, todas as lutas, todas as dores, todo o sofrimento. Esse é o Deus Todo-Poderoso que eu e você devemos continuar crendo e louvando em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti, Senhor, por essa noite de louvor, por essa noite de adoração, por essa noite de gratidão. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e toda a glória. Como é bom conhecer os Teus atributos. Como é bom saber que Tu és, Senhor, o Deus onisciente. Como é bom saber que Tu és o Deus onipresente. Como é bom saber que Tu és o Deus onipotente. Como é bom saber que as nossas vidas estão amparadas e guardadas nas Tuas poderosas mãos.
Louvado seja o seu nome, Senhor, porque para ti é toda a glória, para ti é todo o louvor. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que habitou entre nós cheio de graça, nos salvou, perdoou os nossos pecados, disse a mim e a você no mais profundo do nosso coração: se arrependa dos teus pecados e venha caminhar comigo. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Filho Jesus Cristo, que é Deus, prometeu retornar para nos buscar, para guardar as nossas vidas. Nós vivemos, Senhor, na expectativa do já e o ainda não. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Louvado seja o Senhor. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus.